Os desenhos animados são a garantia de diversão da criançada, certo? Mas com o Gael não é bem assim não. Difícil é um programa prender a atenção dele. Não demora muito e a Ione logo tem que mudar de canal. Quando o filho não gosta ou é contrariado. Se é um brinquedo, ele não quer. Se é um desenho, ele não quer. Ele se irrita com tudo. Se tem que ser exatamente do jeito que ele quer. Perfeitamente alinhado do jeito que ele quer. O quadro comportamental do Gael está sendo investigado. Prestes a completar 3 anos, o menino ainda não fala. O desenvolvimento é mais lento. Ele também não gosta de mudar de roupa e só aceita usar o antigo uniforme da escolinha onde estudou. Tudo indica que tem autismo. O também chamado transtorno do espectro autista afeta hoje 1 a cada 68 pessoas no mundo. Estudos médicos apontam uma proporção de 4 meninos autistas para cada menina com a síndrome. A estimativa é a de que 150 mil casos sejam diagnosticados por ano só aqui no Brasil, grande parte ainda na infância. É um transtorno do desenvolvimento neurológico que acontece. Os sinais são observados antes dos 3 anos de vida. O que a gente observa? A gente observa uma alteração da comunicação, seja ela verbal ou não verbal. A gente observa também alterações da integração social do indivíduo e também alterações do comportamento. O autismo a gente coloca como tendo várias causas, né, que são levantadas, que seriam responsáveis por essa situação. Pode ser situações genéticas, a gente sabe que a hereditariedade é muito forte nos autistas, em torno de 50%, mas a gente tem outros fatores que estão sendo levantados as hipóteses, que são fatores ambientais. Hoje a gente sabe que os cuidados na gestação são extremamente importantes, inclusive a exposição a drogas e alguns medicamentos durante a gestação. Se o diagnóstico for fechado mesmo como autismo, o Gael não será o único em casa com o transtorno. Há quase 1 década, a Ione percebeu que tinha algo diferente com o Júlio, filho mais velho. Era uma criança parada, não se mexia, botava ele no sofá, ele ficava, ele não pedia água, não pedia comida, parado, completamente parado, não tinha interesse em brinquedo nenhum. O único interesse que ele tinha era no desenho, era 24 horas no desenho. E é o mesmo desenho, não tinha outros, ou da TV aberta, desenhos da TV aberta. Não tinha, era um desenho específico, dia e noite, de quando ele dormia a quando ele levantava. O fato de o garoto não responder aos chamados fez com que a família pensasse que ele era surdo. Uma audiometria apontou que a criança ouvia perfeitamente. Foi uma análise mais aprofundada com um especialista que revelou o problema. Receber a notícia na época foi um choque. Autismo, achei que era uma criança que crescesse muito, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Achava que era uma criança que tinha problemas físicos, que ia crescer sem parar. Eu tinha muito pouca noção, porque 10 anos atrás não se falava em autismo, se falava muito pouco. O autismo é classificado por graus ou níveis. Ele pode ser leve, moderado ou severo. Quanto maior o transtorno, maior a dependência. O comprometimento intelectual também varia. As pessoas têm ideia que o autista ele tem deficiência mental. Isso não necessariamente. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes autistas tem um déficit intelectual, em torno mais ou menos de 70%. Mas nós temos em torno de 20% dos autistas leves têm inteligência normal. E alguns, em torno de 10%, têm inteligência acima da média. A missão de cuidar dos meninos não é fácil. No dia a dia, a Ione ainda tem que lidar com preconceito e com a falta de conhecimento de muita gente sobre o assunto. É o preconceito da família, é o preconceito dos vizinhos, é o preconceito por onde a gente passa. As pessoas pensam que é birra, as pessoas pensam que a gente não está dando educação. Não é birra, é uma alteração
no desenvolvimento neurológico. Não tem nada a ver com birra, não tem nada a ver com falta de limite. E isso é uma coisa muito inadequada que as pessoas fazem, é não entender. Porque a criança que tem autismo, às vezes elas têm um período que elas ficam extremamente agressivas, agitadas, principalmente se elas são expostas a um ambiente novo. E isso deve ser entendido porque já é uma situação de estresse para os pais, né? Dá um apoio, um conforto naquele momento. E se ainda existe pessoas ao redor que não entendem, imagina como isso é difícil para um pai e para uma mãe. Dificuldade que tenta superar fazendo o que mais gosta. É na cozinha que ela esquece de muitos problemas. Agora vamos trabalhar. Justamente por enfrentar preconceito quando está com os filhos, a Ione decidiu explicar aos que costumam olhar torto para ela e para as crianças o que é o autismo. Todos os dias ela vem para as paradas de ônibus vender bombons. Aproveita para dar uma verdadeira aula sobre o transtorno e muitas vezes sai daqui dando também lição de vida. Meu nome é Ione. Antes de falar aqui um pouquinho do meu trabalho, eu gostaria de deixar uma mensagem bem pequenininha para vocês. Eu não sei se você conhece esse símbolo que está no meu braço. Esse símbolo, gente, é o símbolo do autismo. Um gesto aprovado por passageiros. Ela é uma pessoa corajosa, não é? Porque ela sai em busca de melhorias para a qualidade de vida. Tanto para ela levar um alimento, tanto para ela levar uma ajuda financeira para dentro de casa, como para ela esclarecer a população que se trata da doença do filho dela. Só ela que sente, né? Então, assim, é uma forma que ela tem como buscar uma melhora de vida para ela. O repórter Justiça conta agora outra história de amor e dedicação. Nádila engravidou na adolescência, quando tinha apenas 17 anos. Não imaginava que o Nicolas, um bebê quietinho que não dava trabalho algum, teria autismo. Quando soube que o filho tinha o transtorno, entrou em desespero. Não foi fácil, porque tudo que eu sabia sobre autismo era violento. Era sobre crianças que não se controlavam, que cresciam e ficavam mais violentas, e que os pais tinham que usar todo tipo de força física para manter a criança sob controle. E eu fiquei muito assustada quando eu recebi, porque o Nicolas já estava demonstrando um comportamento violento. Ele se batia, ele não obedecia a gente, chorava por qualquer motivo. A moça não perdeu tempo e foi atrás de tratamento. Buscou fonoaudiólogo, terapeuta, psicopedagogo. E a evolução no quadro já é perceptível. Antigamente ele se isolava, hoje ele não gosta de ficar sozinho. Ele fica o tempo todo deitado perto da gente, sentado perto da gente. Ele simplesmente, agora, ele adentrou no nosso mundo. O diagnóstico precoce muda a evolução do quadro. A gente sabe que crianças que são tratadas mais precocemente, elas têm uma evolução muito melhor. Vidrado em jogos digitais, o Nicolas aprendeu a decorar parte dos diálogos. Detalhe, as palavras são em inglês. O autismo dele é considerado leve. Apesar disso, aos 6 anos, o menino ainda está desenvolvendo a fala. O Nicolas também não escreve e não lê. Gosta mesmo é de brincar. E é aí que tem enfrentado dificuldades na escola. Para a Nádila, muitos dos problemas no colégio acontecem porque falta preparo por parte de professores. A criança, quando tem autismo, ela tem uma individualidade que você precisa entender e se adaptar e trabalhar em cima. Tem professores que conseguem fazer isso e tem outros que não. E a maioria que assumem as turmas reversas não tem nenhum tipo de preparo. Então a criança fica perdida. O meu filho ficou perdido durante 2 anos lá. Eu estou com mais esperança nesse ano, porque a professora que assumiu a turma dele agora, ela trabalhou na precoce, e então ela já sabe como trabalhar com ele. Tanto que até agora eu não recebi muitas reclamações em relação a ele. Ele já está mais quieto, mais tranquilo.
O próprio pedagogo da escola precisa dar um apoio para essa criança, né? Principalmente crianças que têm quadro de moderado leve, a gente tem que sempre tentar um pensamento de inclusão escolar, né? Então elas devem ser incluídas no ensino normal, habitual, e para que essas crianças tenham um desenvolvimento e um aprendizado melhor possível, né, dentro do seu quadro. A luta dessa mamãe é diária para garantir um futuro digno ao filho. Tudo que eu quero é que ele desenvolva pelo menos a inteligência dele, de ele poder se defender, de ele poder arranjar um emprego, de ele poder viver a vida dele tranquilo. O Repórter Justiça faz uma pausa e volta já. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai falar sobre a lei de inclusão de pessoas com autismo e a luta de pais para acabar com o preconceito sofrido pelos filhos. Não saia daí. Será que você conseguiria viver assim? É desta forma que uma pessoa autista vê e escuta o mundo à sua volta. Não é frescura. Quando a gente chama, às vezes ele não responde, ou às vezes quando ele fala, ele olha, mas ele olha rapidinho, ele olha, ele abaixa, ele olha para cima, ele não consegue manter por muito tempo, ou ele simplesmente não atende quando a gente chama pelo nome. Às vezes uma sensibilidade sensorial, e essa sensibilidade pode ser de várias formas. Pode ser sonora, né? Criança que se incomoda, ou com coisas que as outras crianças não se incomodam. Porque barulhos que todo mundo se incomoda, tudo bem. Mas aquela coisa que a criança não se acalma, né? Então, o eletrodoméstico em que ela fica extremamente nervosa, agitada, sem saber o que fazer, fica incomodada, chora, chega a tapar os ouvidos, um parabéns, às vezes um barulho de shopping, um barulho de muita gente, né? Então, essas coisas podem incomodar qualquer criança, mas isso não pode ser recorrente. Como vimos no primeiro bloco, após o diagnóstico, as famílias enfrentam verdadeiros desafios. A gente já viu várias vezes, assim, de pais contarem pra gente, eu tava no elevador e aí o meu filho tava fazendo algum movimento e tinha uma outra criança e perguntou pro outro pai, falou, mãe, por que ele tá fazendo isso? E esse pai fala assim, não fica perto não, que ele tem algum problema. Então, assim, olha que horrível, né? É o momento de ensinar para essa criança, de falar assim, não sei, vamos perguntar para a mãe dele, vamos perguntar para ele, vamos ver se é uma brincadeira, sabe? Porque essas crianças, a gente escuta falar, elas não têm empatia, elas não têm sentimento, elas têm tudo isso. Às vezes a forma da expressão não é como a gente conhece, não é como a gente entende também, mas elas precisam só do contexto para expressar, sabe? Elas precisam ser entendidas também. E a gente precisa preparar as outras crianças, a sociedade, para entender isso também. O Fernando é pai do Fernandinho, este jovem de 21 anos que tem o grau severo de autismo. O policial rodoviário federal teve que abrir mão de boa parte da carreira para lutar pelo movimento autista no Brasil. Há muita falta de informação ainda. Ainda não está preparado no sentido de não chegar à informação. Então nós precisamos fazer isso, fazer chegar a informação, quem são essas pessoas, o que elas fazem, qual o comportamento diferenciado delas, enfim, conhecer as pessoas com autismo. Para que aí se deixe de imaginar que é falta de limite do pai. E não, essas pessoas muitas vezes têm crise, têm surtos, elas têm uma hipersensorialidade que escutam muito mais do que a gente, enxergam muito mais do que a gente muitas vezes, e isso atrapalha, o filtro neuronal deles é muito diferente do nosso. Então as pessoas precisam conhecer isso para poder dar a oportunidade dessas pessoas, desses adultos, crianças, autistas, poder ir no restaurante, poder ir a um parque, poder ir, enfim, a todos os lugares, ao cinema, em todos os lugares de lazer, de trabalho. Durante anos, ele incentivou a criação de legislações específicas para pessoas com autismo. Em 2012, veio a sanção da Lei 12.764, que assegura benefícios legais, como o atendimento preferencial em bancos e a contratação em empresas com mais de 100 funcionários.
Outra vitória está na implementação da Lei 4.568 do Distrito Federal, que instituiu o dever do Estado em promover atendimento específico para quem tem um transtorno. A Lei Fernando Cota, como é conhecida, é uma grande contribuição deste pai, que faz a diferença na vida de autistas da região. Depois das leis, melhorou muito. Eu digo que nós tivemos muito sucesso, o nosso maior sucesso foi na publicização da causa. Em mostrar que essas pessoas existem, que elas têm direitos, que elas precisam dos serviços do Estado, como todas as outras pessoas que não são autistas também, e que elas muitas vezes precisam de um atendimento especializado. Então melhorou muito, nosso maior sucesso foi isso. E nós ficamos ainda tentando muito na questão da educação e da saúde, principalmente. Porque muitas vezes você precisa de um atendimento diferenciado na educação, precisa do conhecimento do médico na área de saúde, e essas pessoas ainda não têm, de um modo geral. O que existe são ilhas no Brasil, um outro lugar que a gente conta nos dedos, que atende ainda com qualidade essas pessoas com autismo. Então nós precisamos avançar muito nisso ainda. A busca por respeito e igualdade nas escolas também está na lei de 2012, como explica esta advogada. A matrícula de crianças com autismo, tanto na rede pública como na privada, não pode ser negada em hipótese alguma. As adaptações devem acontecer. Elas têm o direito de estar em sala regular, de ter igualdade de oportunidade com as demais pessoas que estudam com elas. Então, se elas são crianças, elas precisam das adaptações necessárias para a infância na área de habilitação de comunicação. Então, muitas vezes elas vão precisar de pranchas de comunicação alternativa, outros meios de comunicação diversos dos demais alunos para que elas possam estar inseridas em sala de aula. Às vezes vão precisar de uma pessoa que seja uma monitora ou um mediador. Desafiando todos os obstáculos, Enan Rezende, de 26 anos, é o primeiro médico brasileiro com autismo. A família do jovem escutou de uma professora que ele sequer seria alfabetizado. Ele dizia a si mesmo: vou vencer na vida e provar que as pessoas com autismo podem mais. Algumas pessoas ficam maravilhadas, ficam muito felizes, me parabenizam. Algumas ficam até impressionadas, porque infelizmente para muitas pessoas isso é algo até então impossível, só que não é impossível. Continuem lutando pelos seus sonhos, por aquilo que vocês acreditam, e importante também, não se permitem serem barrados de fazerem qualquer coisa por preconceito, por pessoas que não julgam capaz. Lutem, garantem seus direitos, lutem pelos seus direitos e não desistam. E no próximo bloco, você vai conhecer os integrantes de uma banda de rock formada por autistas. Vamos mostrar a rotina destas famílias que não medem esforços para ver o crescimento e desenvolvimento dos filhos. O Repórter Justiça volta já. Como não aplaudir uma apresentação linda como essa? Quem toca o teclado é o Matheus, uma criança com autismo moderado. Os pais, claro, ficam emocionados com a força de vontade e superação do menino. A família venceu inúmeros obstáculos para proporcionar momentos assim. É que o Matheus tem muita resistência a barulho e ruídos. Ele era uma criança muito inquieta, muito ativa, que fazia muita arte, e eu me preocupava mais, porque eu perguntava para os médicos, né, falava, mas todos me diziam a mesma coisa, que era coisa da minha cabeça. E aí, quando ele começou a caminhar e, teoricamente, começaria a interagir com o mundo, né, ao seu redor, ele não interagia. Ele não olhava para as crianças, ele não brincava com brinquedos, ele brincava com as coisas da gaveta da cozinha. E ele tinha muito interesse por coisas diferentes. O
Matheus foi crescendo e os pais não mediram esforços no desenvolvimento do filho. Depois de anos de terapia, um dos psicólogos do Matheus lançou o desafio: investir na socialização através da música. O Matheus ficar num palco com uma bateria do lado dele, eu achei impossível. E tanto que eu não apostei muito as minhas fichas, não. O pai que sempre levava aos ensaios, que andava com o Matheus por aí. E um dia ele não pôde levar, e eu tive que levar. E aí eu vi que era num estúdio. E quando eu vi, eu falei, gente, como é possível? Chorei o ensaio inteiro, né? Porque quando eu vi ele tocando e os outros meninos também interagindo, como uma banda mesmo, foi o primeiro preconceito a ser vencido em relação à banda, eu acho. Foi o meu. When I'm singing, when I talk to my friends. Foi assim que nasceu a banda de rock brasiliense Time Out, formada por autistas. A Time Out é um projeto da iniciativa de um grupo de psicólogos que trabalha com inclusão social. Todo ensaio, os meninos precisam superar seus limites de frustração e paciência para poder se encaixar ao grupo e ao ritmo. A banda é uma explosão de mudanças e chamou a atenção do Netflix. O streaming produziu um mini documentário contando a história da banda. O principal objetivo é mostrar para a sociedade, para todo mundo, que eles são capazes, tá? Cada um da sua maneira, cada um das suas limitações. O Matheus, às vezes, tem dias que a banda vai se apresentar que ele não quer tocar, tá? Aí é aquele dia, aquela hora, tem dias que ele toca maravilhosamente, automático assim, mas é isso aí, a gente vai estar trabalhando e eles estão crescendo. A luta é importante para ter as transformações que são necessárias. Sem a luta não é possível. Eu não gosto muito da ideia que se fala por aí, alguns pais, algumas famílias, de mundo azul ou mundo do autismo. O mundo é um só, não existem mundos à parte. Eu não aceito essa coisa de que ele tem o mundo dele, ele não tem o mundo dele. Ele é um cidadão, ele vive nesse mundo, e ele tem direitos nesse mundo. E a gente luta por esses direitos. O Ivan é mais um rockstar da banda. Há 1 ano e meio, ele cuida da voz. Quem comanda esse trabalho de musicalização com adolescente é o professor Pedro. Além do conteúdo técnico, a socialização do Ivan melhorou e muito depois das aulas de música, né, Pedro? Demais, assim. Eu acho que a música já tem um papel muito forte, né, no trabalho com o ser humano, no que diz respeito à expressão, e não seria diferente com o Ivan, né? Ele está realmente mais solto, ele trabalha mais o aspecto interpessoal dele, ele conversa com todo mundo, ele brinca com todo mundo, né? Então ele pergunta o nome de todo mundo. Então esse aspecto é muito importante. Então a música traz muito isso para ele, porque ele gosta muito de cantar, de que as pessoas aplaudem ele, de ter realmente essa comunicação através da música. É uma forma, eu imagino que a música, no caso dele, é uma forma dele conectar com as pessoas, né? E essa conexão através das apresentações, você estava me contando que ele gosta, ele realmente fica muito emocionado, que ele gosta dessa questão dos aplausos, né? Como é que são as apresentações e trabalhar isso para que o Ivan consiga fazer uma apresentação para o público e receber também a mensagem do público? Eu fico até emocionado né, quando você toca nesse assunto, porque realmente tem uma conexão muito forte, o Ivan no palco, né, cantando. Só que a gente não pode esquecer também que realmente o Ivan é um grande cantor, é um grande rockstar mesmo. Então ele canta muito bem e as pessoas aplaudem ele cantando, porque realmente é muito musical. E ele sente essa vibração, quando ele está cantando, as pessoas gostam e aplaudem, ele agradece muito isso. Obrigado! Obrigado pela entrevista de hoje. Foi muito boa. A Patrícia também é daquelas mães que fazem de tudo para ver o filho feliz. Um dos maiores desafios foi levar o Tobias para curtir a folia de carnaval. Só que não deu tão certo assim. A gente já havia tentado participar de bailinhos de carnaval com ele e não obtivemos sucesso, porque
justamente pelas condições de uma criança autista, o barulho, às vezes a música muito alta, muita gente, excesso de estímulos visuais como o jogo de luzes, muito confete, aquelas espumas ou buzinas, né, que às vezes é comum, apito. Então, para uma criança autista que tem normalmente a sensibilidade mais aguçada, isso gera um desconforto muito grande. Ela não desistiu. Pelo contrário, decidiu criar um bloco de carnaval para crianças autistas. Nele, o som é bem mais baixo e brinquedos eletrônicos são evitados. O pequeno Fulião adorou. O Tobias pulou, fez a farra. Pela primeira vez, isso eu digo com o coração em festa, porque pela primeira vez eu vi meu filho curtir um baile de carnaval, brincar com confete, com os amigos, fazer novas amizades, estar no meio de outras pessoas de uma forma mais tranquila. Então isso é gratificante. Tão gratificante quanto o resultado da luta por mais qualidade de vida, respeito e inserção social. Se a gente acolhe com mais carinho, afeto, um pouco mais de empatia mesmo, fica tudo mais tranquilo. O Repórter Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Você também pode acompanhar nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br ou pelo nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima. Tchau!